Agora a gente vai falar um pouquinho sobre publicidade. Também é uma das infrações muito constatadas no direito do consumidor e não tem nada a ver com aquela publicidade que a gente fiscaliza lá no meio ambiente, tá? São olhares diferentes, critérios diferentes, e a gente vai observar que tudo roda em torno da informação. A proteção ao consumidor se dá desde a fase pré-contratual, garantindo transparência e informação adequada. A informação, ela deve ser clara e adequada em todos os momentos, pré-contratual, contratual, pós-contratual, afetando a essência do negócio jurídico. Oferta no CDC é igual ao marketing. Significa todos os métodos, técnicas, instrumentos que aproximam o consumidor dos produtos e serviços no mercado de consumo. O artigo 30 do CDC, ele disciplina que toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação, com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular, ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Lembrando, quando a gente falou sobre o contrato de consumo, diferente do contrato civil, ele vai além das cláusulas que estão lá escritas. E ele não quer dizer um contrato formal. No momento em que eu oferto um produto, aquilo já faz parte da cláusula contratual, né? Digamos assim. Não é bem uma cláusula, mas faz parte da proteção do contrato aí no direito do consumidor. Aí é um dos exemplos, notem que é aquele artigo geral da ausência de informação ou da informação não clara, não ostensiva, enfim, que fala sobre você baixar o preço do produto, mas não ter deixado claro que esse preço tá mais baixo porque o produto está próximo do vencimento. O consumidor, ele precisa ter o poder de escolha. Ele precisa saber que se ele comprar mais barato aquele produto, ele vai ter que usar logo. Nesse caso aí do exemplo, ele deixou claro, né? Produto próximo ao vencimento. Mas, caso não tivesse essa indicação, poderia ser configurada essa infração. Distinções importantes da gente fazer. Publicidade e propaganda. A publicidade, ela tem o objetivo de difundir um produto, um serviço. Exemplo, venda do produto e o anúncio ao consumidor. Já a propaganda, ela tem o objetivo de difundir ideias, né? Ideia política, filosófica, religiosa. O CDC, ele trata especificamente da publicidade, não da propaganda, e estabelece algumas regras para a proteção do direito do consumidor. Só que o STF, na prática, trata os termos como sinônimos. Já o merchandise, ele se trata de uma técnica publicitária que insere produtos nos meios de comunicação sem deixar tão claro, né, tão ostensiva a marca. Exemplo, você está assistindo uma novela e a personagem começa a utilizar um shampoo, né, da marca, exemplo, Dove. Enfim. Princípios da publicidade. Ela deve ser leal, deve haver vinculação contratual, identificação publicitária e correção do desvio. Lealdade publicitária. Ela coíbe abusos, como concorrência desleal e uso indevido de marcas e signos distintivos. Já aí, a vinculação contratual, o consumidor, ele pode exigir do fornecedor aquilo que foi veiculado através de uma comunicação publicitária. A identificação publicitária exige que haja identificação da publicidade. Não se aceita uma publicidade clandestina nem subliminar. Já na correção do desvio, é a imposição de contrapropaganda quando houver publicidade enganosa ou abusiva. E essa contrapropaganda vai ser às expensas, claro, do infrator.
O PROCON e a AGFIS, eles atuam de uma forma diferente, porque no caso do PROCON, eles vão fazer investigações a longo prazo. Então, com base em algum tipo de reclamação ou de uma busca ativa, eles fazem uma análise documental, uma coisa mais investigativa. Então, fica mais fácil para eles identificarem algumas questões que nós, aqui na AGFIS, não conseguimos, porque a nossa fiscalização, ela é diretiva, né? Ela vai direto no ponto específico, a gente não faz análise a longo prazo. Então, muitas vezes a gente não consegue verificar coisas como, por exemplo, a necessidade da contrapropaganda. Responsabilidade pela publicidade. A responsabilidade no CDC, ela por vezes é solidária e por vezes é tratada diretamente com o fabricante, é direcionada diretamente para o fabricante. Então, algumas vezes o CDC usa fornecedor de forma genérica, abrangendo todos os partícipes da cadeia, então desde o fabricante até o fornecedor, até o comerciante, e algumas vezes ela usa fornecedor de forma mais específica, né? Falando quem seriam aqueles que estão implicados em determinada responsabilidade. Aqui no caso da publicidade é a responsabilidade solidária. Anunciante direto, aquele que paga e dirige o anúncio. O anunciante indireto é aquele que se aproveita do anúncio de terceiro. Exemplo, o lojista que usa o anúncio lá feito pelo fabricante. O puffing, ele é o exagero na apresentação dos produtos ou serviços. Exemplo, o melhor, o mais bonito. Tem uma carga subjetiva que não dá pra gente mensurar. É impossível que a gente faça essa medição. Então, o CDC não proíbe esse tipo de prática, mas ele limita, tá? Se a publicidade ela puder ser aferida em contexto determinado, aí não se trata mais de puffing e a publicidade vai vincular ao fornecedor. Um exemplo de permissão, ou seja, de puffing permitido. Heinz, melhor em tudo que faz. Outra, a melhor cerveja do mundo, frase subjetiva, né? Que o consumidor ele não encara como uma promessa objetiva. A melhor pizza da cidade, também é difícil de provar. Agora, o limite do puffing, que aí já vira uma publicidade enganosa ou abusiva, a depender do que seja. Exemplo, nosso detergente rende 10 vezes mais. Bom, se não tem laudo técnico que prove essa comparação dele com as outras marcas, aí vai ter que render 10 vezes mais. Ou então, é uma publicidade enganosa. A melhor pizza da cidade com queijo importado. Bom, se o queijo for nacional, a afirmação objetiva é falsa. O erro grosseiro e a limitação da oferta. O que seria considerado pelo direito do consumidor esse erro grosseiro na publicidade? Seria um equívoco evidente e notório, no preço, na característica, alguma coisa assim. Exemplo, e esse erro ele tem que ser perceptível pelo homem médio. Uma televisão que custava 5.000 na hora do anúncio, apareceu 50, né? Faltaram colocar alguns zeros. Nesse caso, o fornecedor não é obrigado a cumprir a oferta, porque a boa-fé objetiva e a vedação do enriquecimento ilícito, ou seja, sem causa, prevalecem sobre a obrigatoriedade da oferta. Mas o que não é erro técnico? Quando um anúncio ele é veiculado e o anunciante não queria, ou seja, puxa vida, não era bem isso que eu queria dizer. Isso não constitui erro para fins de afastamento da vinculação da oferta, no sentido jurídico técnico, mas sim um equívoco que não exonera o anunciante. Limitação temporal. Quando a oferta ela já foi veiculada, ela é irretratável.
mas não ilimitável, né? O anunciante ele pode limitar a eficácia temporal, quantitativa e geográfica. Mas isso, lembrando, antes da veiculação. Quando ele tenta limitar após a exposição ao consumidor, aí ele estaria expurgando o princípio da vinculação da oferta, que é uma das pedras angulares do sistema do Código de Defesa do Consumidor. Publicidade enganosa. Ela é a modalidade de informação ou comunicação publicitária inteira ou parcialmente falsa. Ela é capaz de induzir em erro o consumidor sobre características, qualidade, quantidade, propriedades, origem ou preço. A jurisprudência do STJ reconhece que a publicidade enganosa, ela configura crime de perigo abstrato, independente de dano concreto, ou seja, você não precisa provar que teve um dano, basta ela estar ali sendo exibida e ser enganosa e ela já é considerada também crime. Enganosa comissiva, quando o fornecedor ele afirma algo que não existe. Exemplo, veículo com itens de série tais e tais, só que esses itens eles não possuem na versão básica. Enganosa omissiva, quando omite dado essencial. Exemplo, internet, banda larga, sem informar a velocidade mínima garantida. Publicidade abusiva, é aquela que fere a vulnerabilidade do consumidor mediante elementos que ofendem valores básicos da sociedade. Principais modalidades. A discriminatória é aquela que promove preconceito ou algum tipo de exclusão social. Exemplo, uma que utilize blackface para promover algum tipo de produto ou que reforce estereótipos de gênero. Exemplo, colocando a mulher como submissa. Exploração do medo, que utiliza o medo ou superstição para influenciar decisões de consumo. Um exemplo desse seria uma seguradora ou um plano de saúde que exagere nos riscos, alguma coisa bem catastrófica para coagir, né, através do medo que o consumidor contrate seu serviço. Infantil abusiva. Lembram daquela propaganda dos biscoitos Traquina, né? Quem é dessa época? Que as bolachas saíam do pacote e iam brincar, né? Enfim, é um tipo de publicidade que se aproveita da deficiência de julgamento e experiência da criança para incentivar a venda, né? No caso aí dos traquinas, era um produto ultraprocessado e toda criança queria aquele biscoito achando que ele ia sair andando do pacote aí. Desrespeito ambiental. Desvaloriza valores ambientais ou promove práticas nocivas ao meio ambiente. Nesse caso aqui, ele não prejudica só o consumidor, mas também o ecossistema, de alguma forma. Então, seria aquela que ele diz que um produto é livre de um componente X, né, que é proibido por lei, e na verdade esse produto, esse componente estaria naquele produto que ele está vendendo.